lá então, né? O nosso bate-papo de hoje é cultura de segurança. E quando a gente fala de cultura de segurança, tem um tema aí bem chatinho que está nas nossas rotinas, tanto pessoal quanto profissional. Se você é condutor de um veículo ou gere uma frota, certamente você já ouviu falar de multa de trânsito. E o tema da minha palestra hoje é: multa de trânsito é causa ou consequência de acidentes? E antes de começar, eu queria fazer uma enquete aqui. Quem acha que multa de trânsito é causa de acidentes, levanta a mão para mim. Quem acha que é consequência? Ok, então acho que grande parte acha que não é nenhum nem outro, é isso? Então tá bom. Vamos responder essa pergunta ao longo da minha apresentação, ok? Vamos falar um pouquinho de cenário. Para a gente entender se a multa de trânsito é causa ou consequência, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do cenário Brasil e de alguns outros países. Vamos falar de Reino Unido, né? Um conjunto aí de alguns países como Inglaterra, por exemplo. O Reino Unido está na 5ª melhor posição no ranking mundial de mortes por 100 mil habitantes. Então, eles são o 5º grupo de países que menos matam no trânsito. Vamos ver como é que está o Brasil? 131ª. Então, tem 130 países na nossa frente, digamos assim. 2,9 mil mortes no Reino Unido, a cada 100 mil habitantes, e o Brasil, 23,4, quase 24 mortes a cada 100 mil habitantes. A gente está falando de multa de trânsito aqui, esse é o objetivo. Vamos vincular a multa de trânsito? Reino Unido, média de 115 mil multas por excesso de velocidades no ano de 2014. E o Brasil? 3,2 milhões de multas por excesso de velocidade somente no estado de São Paulo. Gente, em um único lugar, em um único estado do país, nós temos um número astronômico de multas. Isso vem um pouquinho ao encontro daquela nossa teoria, que o Brasil se tornou uma indústria de multas. A gente sabe que hoje multa é uma fonte de arrecadação. Mas vamos ver o que mais tem a ver. Vamos continuar falando um pouquinho de Brasil. 1,3 milhões de multas por excesso de velocidade só registrados pelas polícias rodoviárias federais. Agora um número alarmante, aqui na nossa enquete rapidinha de sala deu quanto? 70% das mãos levantadas? Pesquisa nacional. 80% dos condutores confessaram que dirigem e utilizam o telefone celular. Seja um oi, um ok no WhatsApp, ou seja um recorde de áudio, ou seja falando mesmo ao telefone celular. 80% dos brasileiros. Se nós fizermos uma análise rápida, não só com o celular, mas em que frequência o brasileiro dirige em excesso de velocidade, nós chegamos à conclusão que o Brasil não é uma indústria da multa. Como? Pode até ser considerado uma indústria da multa se comparado a outros países. Mas se fosse considerado a frequência com que o brasileiro ocorre em incidentes, a frequência com que o brasileiro corrompe as regras, nós chegamos a um percentual de 1%. Sabe qual é a chance de você falar ao telefone celular e ser autuado? É menos de 1%. Sabe qual é a chance de você dirigir em excesso de velocidade e ser autuado por isso? Acredite, é menos de 1%. Talvez você pode falar, não é possível. Talvez você seja um azarado que sempre acha um radar ou sempre acha um policial. Mas se nós avaliarmos os nossos comportamentos enquanto nós dirigimos, o brasileiro, ele infringe muito as regras. E nós não temos fiscalização suficiente. Então é menos de 1% essa chance. Eu quero que vocês gravem esse menos de 1%, ok? Eu já vou falar um pouquinho lá na frente o que esse menos de 1% significa. Mas gravem esse número. São 138 milhões arrecadados no estado de São Paulo com multas de trânsito, somente no estado de São Paulo. Por que a multa não é causa? Então, os que levantaram a mão, eu acho que a multa é causa, está aqui a primeira resposta. A multa não é causa. Por que a multa não é causa de acidentes? O que causa acidentes são desvios de dirigibilidade. E aí, vamos nos apegar ao nosso famoso Aurélio. Vamos buscar ajuda do dicionário para definir o porquê que a multa não é causa. O que faz com que algo exista ou aconteça é a origem, o motivo ou a razão. Por que os acidentes acontecem, gente? É porque tem um radar, é porque eu tomei uma multa? Ou é porque eu infringi uma regra? Eu ultrapassei a velocidade,
Eu estava utilizando o telefone celular enquanto eu dirigia. É o desvio da dirigibilidade. É a regra que você infringe. É isso que causa o acidente. Não é a multa de trânsito. Então, primeira pergunta respondida. A multa não é causa. Então só pode ser consequência. Agora compliquei. Por que a multa não é consequência? Por que a multa não é consequência de acidentes? Quem respondeu que a multa é consequência, acertou de uma certa forma. Vamos lá, dar uns 50% de acerto. De novo, vamos pegar o auxílio do dicionário. Resultado positivo ou negativo, derivado de uma determinada ação. Essa é a definição de consequência. Então, a multa é consequência? Sim. Se a gente avaliar de duas formas bem simplistas. A multa pode ser vista como consequência em dois aspectos. Ela é uma consequência punitiva pecuniária. Eu tenho um valor a pagar por essa infração de trânsito. É uma consequência. Principalmente que para quem tem bastante amor ao bolso. É a consequência. E eu tenho a perda de pontos em CNH. Também é a segunda consequência. Mas se nós estamos estudando o conceito, estamos aqui falando sobre segurança no trânsito, sobre mortes no trânsito, acreditar que a multa, a infração, ela é meramente ou uma consequência financeira ou uma perda em CNH, seria muito simplista, não? Acreditar assim. Então eu convido vocês a mudar um pouquinho a perspectiva da pergunta. Vamos mudar, né? A multa é causa ou consequência? Vamos mudar para qual é a causa e a consequência de uma multa de trânsito ignorada? Então agora sim, agora eu não estou mais falando somente da multa de trânsito. Eu estou falando de qual é a causa e a consequência de eu ignorar essa multa de trânsito. E aí eu vou colocar um vídeo para vocês, para a gente compartilhar um pouquinho essa ideia. Além de dirigir acima da velocidade permitida, que é de 110 km por hora, aqui na rodovia Washington Luiz, Tó Batista cometeu mais uma imprudência, de acordo com o laudo da perícia. Testemunhas disseram que Tó Batista dirigia em zigue-zague pouco antes do acidente e teria ultrapassado um ônibus e um carro pela direita, o que é proibido. Segundo a investigação, o atropelamento aconteceu depois dessa ultrapassagem. Wanderson foi atingido neste trecho da rodovia. O impacto foi tão grande que o corpo do ciclista foi arremessado a 65 metros de distância, exatamente deste ponto até aquela curva. Para quem lembra, né, Tó Batista, filho de um grande empresário brasileiro, esse foi uma matéria que criou uma comoção nacional, certo? Agora eu lhes pergunto, por que criou uma comoção nacional? O que de tão grave Thor fez enquanto ele estava dirigindo? Laudos e a perícia e o teste do bafômetro após o acidente constataram que ele não estava bêbado, não havia bebido uma sequer gota de álcool. O que de tão grave ele fez? Por que criou essa baita comoção nacional? É porque é filho de um grande empresário? Porque é de nome? Tem poder aquisitivos astronômicos? Por que fez o brasileiro ficar tão revoltado? Eu posso afirmar para vocês, nós dirigimos em excesso de velocidade o tempo todo. E nós não nos revoltamos com nós mesmos. Nós não nos revoltamos com os condutores das nossas frotas que têm telemetria e o excesso parece 170 km por hora. E nós não tomamos ações. Eu falo com propriedade isso porque eu também faço a gestão de uma frota. Por que nós ficamos tão comovidos quando algo como isso acontece, quando uma perda dessa acontece, uma vida é tirada, por um fato que acontece todos os dias, embaixo dos nossos narizes? Nós estamos falando de multa, certo? A multa de trânsito tem menos de 1% de chance de chegar na sua mão, gestor de frotas. Por isso que eu falei, atenção a esse menos de 1%. Quando algo tem uma chance mínima de acontecer, o que você deveria fazer quando algo mínimo de acontecer acontece? Dá muito valor a isso, não é? Aquela história, o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar.
tem uma chance mínima de acontecer. Acontece, a multa chega na sua empresa e o que o gestor faz? Paga, acabou, engaveta. Eu ainda trabalho com empresas que acham que o fato de não terem multas de trânsito é porque as suas frotas estão no melhor dos perfeitos cenários. Falo para você que não. Porque a chance de um condutor que tem um comportamento ruim ter uma multa, menos de 1%, então esse indicador não serve para nada. Agora, o fato de você receber uma multa e não trabalhar com ela, aí sim serve. Aí sim serve. Vamos no caso do Dr. Batista, nos 18 meses anteriores à data do acidente, ele acumulou 51 pontos na habilitação. Aí vocês vão perguntar, por que não teve habilitação suspensa? Era uma habilitação provisória. Eles tinham acabado de tirar o direito de dirigir. Quando ele foi fazer a transferência para a habilitação, a definitiva, não deu tempo de o Detran contabilizar as multas, por isso ele conseguiu a definitiva. Buscando no histórico, a gente foi ver que tinham mais de 51 pontos de multas nos 18 meses anteriores. Nos 4 meses anteriores, 5 vezes por excesso de velocidade. O menos de 1% estava ali. Alguém viu? Não. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? O Thor poderia ser o João, o Alexandre, o Eduardo, da frota de vocês. E você poderia ter esse menos de 1% na mão e ter passado batido. Comecei falando de causa, né? Para quem conhece um pouquinho aí dos métodos de análise de causa raiz, vocês vão lembrar de uma metodologia muito famosa que se chama 5Ps, que são os 5 porquês. Vamos trabalhar com 5 porquês? Gosto bastante. Vamos trabalhar com motorista profissional, estamos falando de gestão de frotas, causa um acidente de trânsito e mata um pedestre, mata uma outra pessoa no trânsito. Esse é o problema que está no colo de vocês agora. Se coloquem nesse lugar, ok? É o motorista da frota de vocês que causou uma morte no trânsito. Primeiro P. Eu vou entrevistar o motorista, ok? Os 4 primeiros P's eu vou falar com esse motorista. Vamos lá, dar um nome para esse motorista. Janaína, para não ficar pessoal. Janaína, por que você se envolveu no acidente? Porque eu não vi o veículo se aproximar. Ok. E por que você não viu o veículo se aproximar? Porque eu estava utilizando o telefone celular. Ok. E por que você utilizava o telefone celular enquanto dirigia? Lembrando, pesquisa nacional, 80% dos condutores utilizam o telefone celular enquanto dirigem. Sempre utilizo, já é costume. Por que utilizar o telefone celular e dirigir ao mesmo tempo se tornou um costume para você? Porque eu nunca tinha tido problemas com isso antes. Eu vou falar para vocês, essa é a resposta mais comum. E aqui só um paralelo, um pontinho de parada. Eu convido vocês a implantarem uma cultura na frota de vocês e na vida de vocês de não esperar ter um problema para agir. Porque às vezes o problema pode ser grave demais. E você vai ter que colher as consequências. Tanto quanto o gestor, quanto como o motorista. Aqui eu entrevistei o motorista, a Janaína no caso. A partir daqui não vale mais a pena falar com esse condutor. Ele já deu a resposta, eu nunca tinha tido problemas, era comum, era meu costume. Vamos falar com o gestor de frotas, desta frota, o meu quinto porquê? Por que o motorista nunca teve problemas com o fato de dirigir e utilizar o celular ao mesmo tempo? Está aí a resposta do gestor de frota para mim. Porque a gestão de frotas da empresa nunca tomou ações a respeito das multas que este motorista sofreu por dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo. Se você, gestor de frotas, recebe uma multa em que o seu condutor foi autuado menos de 1% de chance e você não fez nada, você está dizendo, não tem problema, esse comportamento é normal, nós estamos de acordo. Essa é a mensagem que você está dizendo. E nas suas frotas hoje, nós podemos ter vários Thor Batistas. E aí a gente não está comovido. Porque, infelizmente, talvez não seja publicado e transmitido em rede nacional. Mas é isso que acontece em 41% dos acidentes, como o Luiz Cláudio citou. 41% das mortes são causadas por isso aqui. Mas aí vocês vão falar, mas os 5Ps, é fácil fazer um 5P quando eu já sei a resposta que eu quero chegar, né? Ah, mas ela fez um 5Ps, ela já queria chegar nessa resposta. Ok, então aí, só falando um pouquinho de cultura de segurança, que é o tema que nós estamos debatendo aqui,
A criação de uma sólida cultura de segurança envolve mais do que remover os perigos e institucionalizar procedimentos de segurança. Envolve, destaque, trabalhar com as pessoas para mudar os seus comportamentos e pensamentos, para fazer com que a capacidade de compreensão das pessoas melhore. Não adianta criar política de frotas, colocar regras, se eu não estou trabalhando com o comportamento dos meus condutores, com o meu próprio comportamento. Eu não posso exigir algo que eu mesmo não prego. Quando foi feita a pesquisa, você fala e dirige o celular ao mesmo tempo, eu não levantei a mão. A Alexandra, que está comigo, minha colega, perguntou, Jana, você realmente não fala? Não falo. Sabe por que eu não falo? Eu falava. Porque eu comecei a palestrar no Parar. E eu comecei a falar sobre isso. E daí sabe a pergunta que eu me fiz? Como eu, que sou palestrante desse evento, que prego sobre isso, que faço provocações sobre isso, já pensou se sou encontrada na rua, falando ao celular, que vergonha? Essa foi a minha primeira reação. Essa foi a minha primeira motivação de parar de dirigir falando ao telefone celular. Hoje, eu já tenho outra motivação. Eu estou engajada com a meta zero. Não importa qual seja a sua motivação inicial, eu quero que você se motive para isso também. Resultado de pesquisa, eu falei, é fácil eu chegar no 5P quando eu já sei o resultado que eu quero? Então eu fui além. Vamos fazer uma pesquisa. Lá no Ouro Verde nós soltamos uma pesquisa para toda a nossa base de gestores de frota, para eu usar especificamente nessa apresentação. Pedi ajuda do Mikael, inclusive se o Mikael estiver me vendo, muito obrigada. Ele divulgou a pesquisa, o link da pesquisa lá no Telegram, no grupo dos gestores de frota. Muitos gestores de frota participaram, eu agradeço quem participou, muito obrigada. Está aqui o resultado, para vocês verem como 5 Ps. Eu sabia a resposta que eu queria chegar, mas está aqui a prova de que é real. 49 empresas participaram da nossa pesquisa. São 35 mil veículos aproximadamente, das empresas respondentes. 71% das empresas não limitam a quantidade de multas de trânsito por condutor por período. Não existe nenhuma regra. O condutor pode tomar 20 multas no ano, a cada 6 meses, não existe regra. Não tem nada previsto, não, você pode receber no máximo 3 multas. Não. 71% das empresas entrevistadas não limitam, não possuem regras para multa de trânsito, ok? Das que possuem limitação, somente 43% aplicam ações. Então, eu não sei qual é a mais grave aqui. Cada um decida por si, ok? Eu estou faz tempo olhando esses dados, desde que eu consegui os seus dados, e eu não consegui descobrir qual é a mais grave. Se é não aplicar nenhum tipo de limitação, ou se a partir do momento que eu tenho uma limitação, eu não aplico penalidades nenhuma por descumprimento. Então, eu tenho uma regra, você infringiu a regra e está ok. Dirigir e falar ao celular. 71% das empresas não aplicam penalidades nenhuma. Ok, recebo a multa, tudo bem, fechou. 63% excesso de velocidade. Não foi o motivo pelo qual o Thor Batista acabou matando uma pessoa no trânsito? Excesso de velocidade? 63% das empresas não aplicam nenhum tipo de tratativa, medida administrativa que seja. Dirigir alcoolizado. Esse é o pior de todos. 20%, ainda temos 20% das empresas que não fazem nada. De novo, você tem menos de 1% de chance de receber uma multa. O que você faz? Mais dados ainda. Motivos por não aplicarem. Era a última pergunta da pesquisa. Por que você não aplica? Se você respondeu não aos itens anteriores, por que não? 22% não acompanham os indicadores de multas. Pessoal, acompanha os indicadores de multas. Eles são um sinal. A bandeira levantou, sinal amarelo, sinal vermelho. 14%. As penalidades não são previstas internamente. Provavelmente eu não tenho política, eu não tenho um termo que me permita trabalhar com isso. Outro ponto. 14%. Essa é demais. Acham penalidades muito agressivas. E aqui eu preciso provocar vocês um pouquinho. Sabe o que é agressivo? O teu pai e a tua mãe não voltarem para casa. Eu matar uma pessoa no trânsito, eu ceifar a vida de uma família. Isso é agressivo. Aplicar uma medida administrativa ou gerir as suas frotas de forma mais efetiva não tem nada de agressivo. Agressivo é eu acabar acabando com uma vida, porque eu achei essas medidas muito agressivas. Os condutores pagam as multas, 8%. 8% das empresas acham que o condutor pagar a sua própria multa já é uma penalidade suficiente.
Qual é o impacto de não agir? Qual é o impacto hoje de você continuar gerindo as suas frotas de forma a ignorar a multa de trânsito? Qual é o impacto? Quantos condutores vocês têm nas suas frotas que dirigem em excesso de velocidade, que utilizam o telefone celular? Se formos seguir as pesquisas nacionais, 80%. Qual é o impacto? E aqui eu queria desafiá-los. Você, gestor de frotas, aqui presentes e os que estão me ouvindo online, você tem o poder de parar esse efeito. Basta você responder o que é que você vai fazer com esses indicadores, que tem menos de 1% de chegar nas suas mãos, mas quando chegam, nós ignoramos. O que é que você vai fazer? Você tem o poder nas mãos. Obrigada. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Prazer novamente. Obrigada.